Graça e paz, queridos irmãos, estamos juntos mais uma vez para meditar na palavra de Deus. E hoje nós vamos refletir em Mateus no capítulo 17, um capítulo que nos ensina sobre fé, sobre transformação e o poder de Jesus para intervir nas nossas vidas. Muitas vezes enfrentamos situações que parecem verdadeiras montanhas intransponíveis, mas o Senhor nos convida a confiar nele e a não desistir. A palavra vai nos falar o Monte da Transfiguração, o encontro que renovou aquelas pessoas. Veja o que diz o capítulo 17 do livro de Mateus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Jesus, amados, ele sobe ao monte com Pedro, Tiago e João. E lá ele se transfigura diante deles. A Bíblia diz que o rosto de Jesus brilhava como o sol e que Moisés e Elias apareceram. E a voz de Deus confirma: este é o meu filho amado, a quem eu vos enviei. A intimidade, amados, com Deus, ela tem um poder transformador sobre as nossas vidas. Quando nós tiramos um tempo de comunhão, de meditação na palavra, nossa fé ela é renovada e nós ganhamos força para enfrentar as adversidades, os problemas desta vida. Deus não nos promete uma vida sem luta, sem problemas, sem dificuldades. Muito pelo contrário, Jesus, ele nos diz: no mundo tereis aflição, contudo tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Jesus venceu o mundo, todos aqueles que estão em Cristo também podem vencê-lo. É através da nossa fé, do nosso posicionamento em Cristo, em Deus, dentro da palavra, que nós vencemos as aflições deste mundo. Deus nos lembra, precisamos ouvir mais a voz de Jesus do que as vozes de medo e das preocupações que tentam nos paralisar. Quantas pessoas, ao invés de buscarem saber qual é a vontade de Deus para as suas vidas, porque a vontade do Pai, ela é boa, perfeita e agradável. Mas muitas pessoas preferem viver no barulho deste mundo. E viver de acordo com o barulho deste mundo é extremamente perigoso, porque nós ouvimos vozes de todos os lados, de todos os cantos. Cada um diz uma coisa. Cada um quer invocar para si o monopólio da verdade. Mas o único que detém o monopólio da verdade é o Senhor. E a verdade que liberta, que transforma, é a palavra de Deus. Não ande de acordo com a gritaria do mundo. Reserve-se ao encontro com o Senhor, para meditar na palavra dele, para ouvir mais sobre o agir do Senhor, para escutar como Deus age em determinadas situações.
A Bíblia também vai nos falar nesse capítulo ainda 17, a cura do jovem endemoniado. E ali nós vamos ver a fé que persevera, é a fé que vence, é a fé que vê o milagre acontecer diante dos seus olhos. A Bíblia nos diz que um pai desesperado, ele traz seu filho a Jesus, porque os discípulos de Cristo não conseguiram curá-lo. E sabe por que eles não conseguiram? Porque eles ainda estavam duvidando do poder do Senhor. Então Jesus repreende o espírito maligno e aquele menino, ele é liberto daquela possessão maligna. Muitas vezes, como os discípulos, nós também nos sentimos impotentes diante dos problemas. E os discípulos já tinham presenciado e testemunhado milagres de Deus, mas ainda assim eles tinham dúvidas. E quantos milagres, quantos livramentos Deus já deu na sua vida, já deu na minha, já deu na vida de muitos. E mesmo assim, há momentos e situações que nós continuamos a duvidar do poder e da autoridade do Senhor sobre as nossas vidas. Mas Jesus, ele nos mostra que a fé, mesmo do tamanho de um grão de mostarda, ela é capaz de mover montanhas, de transpor obstáculos. Não é a quantidade e nem o tamanho da fé que importa, mas em quem nós estamos depositando a nossa fé. Talvez você esteja enfrentando uma luta que parece impossível. Eu não sei se é uma enfermidade, uma crise familiar, uma porta que se fechou diante dos seus pés. Mas eu vim aqui, como boca de Deus, para te dizer que o Senhor está te lembrando hoje. Creia, a fé em Cristo é suficiente para trazer vitória. Tenha a fé para atravessar mais uma semana. O Monte da Transfiguração nos mostra que precisamos buscar experiências de intimidade com Deus. A cura daquele jovem endemoniado nos ensina que a fé e a perseverança, ela traz transformação, ela gera o milagre. Então, ao iniciar esta semana, olhe para as montanhas diante de você e declare: em Cristo eu posso vencer. Declare esta frase aqui nos comentários, porque Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e ele continua transformando, libertando e fortalecendo aqueles que confiam nele. Não importa o tamanho da sua luta, o Senhor é maior. Que Deus abençoe. Amém.